Então, agora sim, a gente vai entrar falando dos sistemas cristalinos, tá? Os cristais, eles são classificados de acordo com suas características geométricas e os padrões de simetria em um dos 7 sistemas cristalinos. Considerando, então, quantos elementos de simetria um cristal tem, né? Desses 32 conjuntos possíveis, a gente consegue organizar, né, nesses 7 sistemas cristalinos, que vão aí apresentar configurações de simetria similares. Tá? A gente vai entender um pouquinho ao longo da aula. Tá? Recomendo para vocês a leitura das páginas 155 a 157, tá? Do capítulo 9 do Klein do Troll. Ele não está no capítulo 6, essa parte está um pouco mais adiantada no livro, tá? Mas leiam só essas páginas que já tá bom. Quando a gente fala de sistema cristalino, e aí a gente vai usar como um conjunto de referências, tá? Esse conjunto de referências vai ser, então, a relação entre os comprimentos dos eixos cristalográficos e os ângulos interaxiais desses eixos, tá? Esses eixos são aí designados de A, B e C, a exemplo dos parâmetros de rede da célula cristalina, né, da célula unitária. Tá? Então, esses eixos cristalográficos são linhas imaginárias que vão passar pelo centro do cristal. Você não vai ver uma representação física do eixo no cristal, tá? Mas eles vão ser facilmente construídos aí na observação das faces do cristal e seguem algumas regrinhas para isso. Tá? Sempre que possível, os eixos cristalográficos são perpendiculares entre si. Tá? Então, vejam aqui nessa representação dos 3 eixos aqui no cristal, que eles fazem um ângulo de 90 graus. Tá? Mas nem sempre isso vai ser possível. Tá? Algumas vezes os ângulos vão ser diferentes. Eles devem coincidir com os eixos de simetria ou direções perpendiculares a planos de simetria. Tá? Então, os eixos cristalográficos vão ser coincidentes com eixos de rotação e vão ser paralelos, perpendiculares a planos de reflexão. Na ausência de elementos de simetria, os eixos cristalográficos vão ser posicionados paralelamente às arestas proeminentes do cristal. Tá? Então, aí, cristais com baixa simetria, né, como a gente falou na aula passada, de ligações químicas, né, minerais com ligações covalentes, geralmente apresentam baixa simetria. Nesses casos, o posicionamento dos eixos vai seguir a aresta, que vai ser mais proeminente, não a face. Né? Não o plano de simetria, que vai ser mais difícil de identificar. E sempre que possível, o eixo A vai ser menor do que B, tá? O A está aqui representado em verde, o B em amarelo, C em azul. A vai ser menor que B, que vai ser menor que C, tá? Então, o eixo C vai ser sempre o maior eixo do cristal e o eixo A vai ser sempre o menor, tá? Esse mineral que está aqui representado é a chorlita, tá? A turmalina negra, esqueci de falar. Além do comprimento do eixo, né, a gente também tem que analisar o ângulo entre eles. Então, a gente tem aqui, né, representado os eixos cristalográficos, tá? A, B e C. Né? Esse eixo está representado aqui, tá? Também. E seus respectivos ângulos interaxiais, né? Alfa, beta e gama. Entre os eixos aqui, tá? Não vou ficar repetindo essa parte. Tá? E lembrando aí que os eixos são notados positivamente nas extremidades da frente, em relação ao centro do cristal, tá? Então, aqui, no eixo A, na frente, ele é A positivo e para trás ele é A negativo, né? Mesma coisa o B, B negativo, B positivo. A base aqui do eixo C, né, que é o eixo vertical, é o C negativo e o topo é o C positivo, tá? E isso é um posicionamento arbitrário, tá? Essa frente e trás é como você posiciona o cristal, né, por quem está analisando o cristal na tua frente, tá? São referências arbitrárias, mas você sempre usa daí o mesmo referencial. Tá? Então, as diferentes configurações de comprimentos dos eixos e seus ângulos interaxiais é que vão dar origem aos 7 sistemas cristalinos. A exemplo aí das 7 geometrias básicas das células unitárias, né? Lembrando lá dos diferentes parâmetros de rede de comprimento das arestas e os ângulos, né? A cúbica, quando tem os 3 arestas iguais, os 3 ângulos igual a 90. A ortorrômbica, quando todos os ângulos são iguais a 90, mas os comprimentos das arestas são todos diferentes. Tá? E aí eu trago de volta aquele slide, né, do módulo 1 para a gente relembrar essas configurações das células e como que elas são agrupadas nos 7 sistemas que
que eu já falei para vocês. Então, os sete sistemas cristalinos são nomeados como as células unitárias, né? O sistema isométrico, o sistema tetragonal, ortorrômbico, monoclínico, triclínico e hexagonal. Aqui tem uma certa divergência na literatura, tá? Alguns autores chamam de hexagonal e trigonal, como sendo dois sistemas independentes, e outros autores chamam de hexagonal e o seu derivado hexagonal romboédrico. Tá? Algumas escolas, então, vão considerar 6 sistemas, não vão individualizar o sistema trigonal. Se eu não me engano, o livro do Klein Dutroux traz assim, tá? Ele trata o hexagonal romboédrico como a derivação do romboédrico, seguindo a escola americana. Mas em outros lugares, em outros livros, em outros materiais didáticos, vocês podem achar a designação de 7 sistemas e ambas vão estar certas, tá, pessoal? Não se preocupem com isso, esse probleminha de considerar 6 ou 7 não vai fazer diferença agora para a nossa disciplina, tá? Mas só saibam que essa particularidade do sistema hexagonal existe. Então, o sistema isométrico, né, ou também chamado de cúbico, né? Nele, os eixos cristalográficos são de comprimentos iguais, tá? E são mutuamente perpendiculares, tá? Então, ocorrem aí ângulos retos entre si, tá? O comprimento do eixo A é igual ao do eixo B, que é igual ao do eixo C, e assim, os eixos do sistema cúbico, né, ou do sistema isométrico, também podem ser notados como A1, A2 e A3, indicando esse mesmo comprimento dos eixos, tá? E aí, né, os ângulos interaxiais são todos perpendiculares, todos têm 90 graus. Os cristais desse sistema, tá, eles vão ser geralmente equidimensionais, ou seja, eles não vão ser nem muito alongados, nem achatados, tá, em nenhuma direção. O fato do sistema se chamar também de cúbico não significa que os cristais todos vão ter a forma de um cubo, tá? Lembrando lá que o arranjo de uma célula unitária cúbica, por exemplo, dá outras geometrias, né? Como o octaedro, dodecaedro, tá? Eles podem ter diversas formas geométricas, tá? Na verdade, com base nessas configurações de eixos e ângulos interaxiais, são possíveis 15 formas geométricas no sistema isométrico ou sistema cúbico, tá? Que são essas aqui. Tá? São mostradas nesses slides aqui com seus respectivos nomes. Tá? Aí seria uma revisão de geometria. Tá? Eu não vou ficar aqui falando muito para vocês. Tá? As principais, né, as mais comuns, né? Tetraedro, dodecaedro, romboedro, cubo, octaedro. E aí, né, ressaltando essa parte para vocês, que minerais do sistema cúbico podem ocorrer em diversas formas geométricas externas, tá? E, além dessas formas geométricas, eles também podem ter seus hábitos não geométricos, tá? Lembrando aí dos conceitos que a gente viu na aula de propriedades físicas, né? Quando a gente falou de hábito, tá? Mas aí um exemplo de um mineral, tá? Que pode assumir diversas geometrias, né? A fluorita, cúbica ou octaédrica. Aqui um detalhe só, né, da imagem de um octaedro. Muitas vezes vão ocorrer combinações, tá, entre as formas. O que eu estou mostrando aqui é a combinação de um octaedro e um dodecaedro rômbico, tá? São essas duas geometrias destacadas aqui. Isso não ocorre só para a fluorita, tá, pessoal? Eu estou usando a fluorita como exemplo, mas essas combinações são comuns a todos os minerais, tá? Combinações geométricas. Aqui, a combinação aqui é um tetrahexaedro, na verdade, não é combinação, não. Tá. E aí, o conjunto de elementos de simetria, né, de operações de simetria que caracterizam o sistema isométrico, é que eles vão ter aí uma simetria comum a todos os minerais desse sistema, a presença de 4 eixos ternários, ou seja, todos eles vão ter 4 eixos de rotação, em que a face vai se reproduzir 3 vezes numa rotação de 360 graus. Tá? Então, todos os minerais vão ter 4 eixos em que vai acontecer isso. Tá? Os cristais do sistema cúbico também têm uma característica que nenhum outro tem,
tá? Que é a isotropia térmica e óptica. Isso significa que a luz e o calor nesses minerais, né, de minerais cristalizados nesse sistema, se propaga com a mesma velocidade, seja qual for a direção. Tá? Então, eles vão ser melhores. Essas propriedades vão estar distribuídas de maneira igual entre todos os eixos do mineral. Tá? E pertencem aí ao sistema cúbico os cristais de aproximadamente 8% das espécies minerais conhecidas. Tá? Entre elas aí o diamante, o ouro, as granadas, tá? Representada aqui pela granada almandina, a prata, o espinélio, a pirita, a sodalita, a tenantita, tá? Tenantita é um sulfossal de arsênio, tá? E cobre. Pode ter ferro também, mas mostrando aqui nesse formato tetraédrico, tá? O diamante um octaedro, a pirita um octaedro, a almandina aqui tá com uma geometria combinada. Né? No sistema triclínico, as formas cristalinas vão ter 3 eixos cristalográficos, tá? De comprimentos desiguais, tá? Então veja que A, B e C vão ser diferentes. E vão formar aqui ângulos oblíquos um com o outro, tá? Então todos os ângulos vão ser diferentes de 90 graus. Nenhum dos eixos é perpendicular a qualquer outro eixo. Tá? Então é assim que o sistema triclínico é o sistema que exibe cristais de simetria mais pobre. Tá? Então, ao contrário do sistema cúbico, que é o eixo mais simétrico, né, que é o sistema de mais alta simetria, o sistema triclínico é o de simetria mais pobre, mais baixa. Tá? Esses cristais do sistema triclínico possuem apenas um eixo de simetria de uma vez, né, um unário, o que vale dizer que não possui simetria. Né? Você tem apenas um eixo, que o motivo se repete uma vez no giro de 360, é não ter simetria nenhuma. Então, os cristais desse sistema não possuem nenhum plano espelhado e não possuem nenhum plano de reflexão, de simetria. Eles tendem a ter esses hábitos tabulares, tá? Nessas formas de pinacoide, né? Que são essas duas faces idênticas, paralelas, finalizadas aqui com esses pédios. Tá? Então, vejam aqui na representação do sistema, né? E os diferentes hábitos que esses minerais podem adotar. E exemplos de minerais desse sistema são o ortoclásio, né, e o microclínio, aqui dos minerais do grupo dos tectosilicatos, né, dos feldspatos, e a ambrigolita, que é um fosfato de alumínio, lítio, ou então o sódio, né, que é a substituição do sódio com lítio. No sistema tetragonal, os 3 eixos cristalográficos são mutuamente perpendiculares, tá, como no sistema cúbico. Então, alfa, beta e gama vão ser todos ângulos de 90 graus, mas enquanto os eixos A e B têm o mesmo comprimento, tá? O eixo C, que é o eixo vertical, vai ter um comprimento diferente, sendo maior ou menor do que A e B, que é o que está representado aqui nessa figura da esquerda e da direita, né? O C menor do que A e B e o C maior do que A e B. Então, todos os minerais desse sistema vão possuir um único eixo de simetria de 4 vezes, né? Um único eixo quaternário, e eles podem possuir até 4 eixos de rotação de 2 vezes, um centro de inversão e até 5 planos espelhados. Então, não quer dizer que eles vão ter sempre 4 eixos, um centro e 5 planos espelhados. Não. Eles podem ter 2 eixos de rotação, um centro de inversão e 3 planos espelhados. Tá? Esse aqui é o conjunto máximo de elementos de rotação. As espécies que cristalizam no sistema tetragonal, um exemplo, né, são o zircão e a cassiterita, e tendem a produzir esses cristais curtos, tá? De hábito prismático aqui, com prismas tetragonais e bipirâmide de tetragonal. Tá? Então, tem aqui, né, o zircão, que é um silicato de zircônio, né, a fórmula ZrSO4, a cassiterita, tá, mostrando aqui os primas de tetragonais, e ela é um óxido de estanho, né, SnO2, e a viluíta, tá, com aqui suas formas de prisma, pirâmide e o pinacoide basal. Pertencem a esse sistema aproximadamente 6,5% dos minerais conhecidos. O sistema ortorrômbico, né, os minerais desse sistema vão apresentar cristais com 3 eixos mutuamente perpendiculares, né, então todos os ângulos
interaxiais vão ser de 90 graus, mas cada um dos eixos vai ter um comprimento diferente. Então, A, B e C vão ser todos diferentes entre si. Tá? Vão possuir aí, uniformemente, 3 eixos de rotação de 2 vezes e ou 3 planos espelhados. Tá? Então, não necessariamente eles vão ter esses 3 planos espelhados. Os cristais tendem a ter hábitos prismáticos, tabulares ou aciculares. Tá? Vejam, eles são geralmente compridos aqui no sentido do eixo C. Tá? E geralmente vão consistir em combinações de 2 ou 3 formas geométricas, tendo geralmente aí com esse hábito mais complexo. Tá? Essa forma geométrica mais complexa por causa dessas combinações. Exemplos são o topázio, né, nesosilicato de flúor e alumínio, com aqui seus prismas e pirâmides, e o pinacoide basal. Tá? A barita, né, o sulfato de bário, e o enxofre. Tá? Bastante mineral se forma, né, no sistema ortorrômbico, cerca aí de 28,6% das espécies conhecidas pertencem a esse sistema. No sistema monoclínico, existem também 3 eixos cristalográficos e todos eles vão ter comprimentos diferentes entre si. Tá? E os ângulos interaxiais, o alfa e o gama vão ser de 90 graus e o ângulo beta, né, que é o ângulo aqui entre o eixo A e o ângulo C, vai ser diferente de 90. Tá? Os cristais monoclínicos demonstram aí um único eixo de rotação de 2 vezes e um único eixo plano espelhado. Tá? Um único plano espelhado. Desculpa, gente. Os minerais do sistema monoclínico tendem a produzir prismas longos, tá? Também aqui sendo alongados na direção C. Tá? Espécies minerais desse sistema incluem o piroxênios, anfibólios, ortoclásio, azurita, malaquita, tá? E várias outras. Isso porque 30% das espécies, na verdade quase 31%, são desse sistema. Tá? É o sistema com maior número de minerais. Tá? Então, aqui, né, só um exemplo, o diopsídio, né, representando o grupo do piroxênio. Fato curioso, né? Ele foi descoberto pelo mineralogista brasileiro José Bonifácio de Andrade Silva. Né? Ele foi aí um naturalista, um poeta e um estadista, né, brasileiro e português, né, que teve um papel importante na independência do Brasil. Mas aí também foi um entusiasta naturalista e ele que descobriu o mineral diopsídio. Né? E o espudumênio, que também é um inosilicato, mas aí também do grupo dos piroxênios. E a natrolita, tá aqui com seu prisma alongado aqui, tá? Os minerais do sistema hexagonal, eles são referidos a 3 eixos cristalográficos horizontais, tá? E um eixo vertical. Então, ele é o sistema hexagonal. É o único que apresenta 4 eixos, tá? É o sistema mais diferentão. Então, os eixos horizontais, eles vão ser todos de mesmo comprimento e vão se cortar e vão se cruzar a 120 graus. Tá? O quarto eixo, né, o eixo C, vai ser o eixo vertical e vai ser o eixo de maior comprimento. Tá? Então, aí, os eixos horizontais são referidos todos a 1, A2 e A3, né, por causa dessa constância angular interaxial e a constância do comprimento dos eixos. Tá? E aí, o diferente é o vertical, que é sempre o eixo C, por isso essa nomenclatura. Tá? Todos os cristais da divisão hexagonal vão possuir um único eixo de rotação de 6 vezes. Tá? Além desse eixo de rotação simples de 6 vezes, podem possuir até 6 eixos de rotação de 2 vezes. Também podem ter um centro de simetria de inversão, nesse caso, e até 7 planos de reflexão. As espécies que cristalizam na divisão hexagonal são a apatita, o berilo, o quartzo. Os minerais dessa divisão tendem a produzir prismas e pirâmides hexagonais. Tá? Aqui, ó, são esses desenhos, tá? Então, aqui a gente tem os prismas hexagonais e as pirâmides, tá?
derivadas aqui do sistema hexagonal. Pertencem a esse sistema 7% dos minerais conhecidos. Tá? Então, entre eles aí, o berilo, a apatita, né, o quartzo. Né? Vejam aqui os diferentes hábitos, né, as diferentes geometrias que esse sistema apresenta. Tá? Com pirâmide hexagonal, prisma hexagonal, trapezoedro hexagonal, pinacoide. Tá? Como no sistema anterior, o sistema trigonal, tá? Que também é aí uma derivação, né? Também chamado de hexagonal romboédrico, também apresenta 3 eixos cristalográficos horizontais, né? Formando os ângulos de 120 graus entre si, e um eixo vertical perpendicular, tá? Diferente deles no comprimento. A diferença aí do trigonal para o hexagonal é que ele apresenta uma simetria ternária, né? Ele vai ser aí enquanto que o hexagonal tinha um único eixo de rotação de 6 vezes, né, que era um eixo de rotação cenário, o trigonal vai ter essa rotação ternária. Tá? Todos os cristais da divisão trigonal vão possuir um único eixo de rotação de 3 vezes, em vez do eixo de 6 vezes da divisão hexagonal. Tá? E podem aí possuir até 3 eixos de rotação de 2 vezes e ter um centro de inversão e até 3 planos espelhados. Pertencem ao sistema trigonal, tá? Vão ser aí 10% das espécies conhecidas, entre ele quartzo, coríndon e turmalina. Tá? Com base nessas configurações, né, de eixos e ângulos interaxiais, são possíveis 33 formas geométricas, tá? Nos sistemas não isométricos. Então, aí para o sistema ortorrômbico, monoclínico, triclínico, hexagonal e trigonal, tá? Desde as mais simples, tá? E acho que as menos conhecidas, tá? Pelo menos eram para mim, quando eu comecei a estudar isso. Tá? O pódio, que é essa forma composta por uma única forma. Tá? Ou a pinacoide, que é essa forma aberta, tá? Aqui com 2 faces paralelas entre si. Então, geralmente, eles são formas basais. Tá? Todas essas aqui. O esfenoide, o domo, o pinacoide e o podiopédio. Tá? E aí a gente tem os mais conhecidos, né? Que são os prismas e suas derivações, o hexágono, tá? A pirâmide também e suas derivações, né? Bipiramidal, que é a junção de 2 pirâmides, pela reflexão de uma delas, tá? Então, eles vão formando aí os diferentes geometrias, tá? Aqui um exemplo de trapezoedro, tá? Então, um cristal simples pode ser constituído apenas por uma única forma, né? Uma única geometria, mas cristais mais complexos podem ser gerados de uma combinação de várias formas diferentes. Porque a gente consegue, né, ver o sistema cristalino determinado visualmente, né, no caso de cristais particularmente bem formados, né, medindo os seus eixos e os seus ângulos, né, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Então, através do uso de um goniômetro, né, que é um instrumento de medida em forma semicircular ou circular, graduada aí, né? Se for semicircular até 180 graus, se for circular até 360, que é utilizado para medir ou para construir ângulos, né? Então, entre os goniômetros, um tipo de goniômetro é o transferidor, tá? Que é para construir ângulos, tá? Então, você, num goniômetro de contato, por exemplo, que é mais adequado para a escala mesoscópica, né? Minerais de escala de mão, né? Você coloca o cristal aqui em contato com o instrumento, que ele vai girar, né, em cima desse eixo aqui e vai indicar, né, o ângulo interfacial. E aí, com base nele, você acha o ângulo interaxial. E com base nisso, você tira o sistema cristalino. Né? Então, vejam que essa análise, né, essa medição, tem que ser feita em análise natural, não pode ser polida. Não pode estar com um formato cabochão, né, que não tem face, tá? Ela tem que ter o mais natural possível. E a gente tem que pegar um cristal bem geométrico para conseguir fazer essa relação, tá? E como as faces de um cristal têm uma relação direta com a sua estrutura interna, vai ter uma relação definida entre si constante, tá? Isso foi descoberto por Steno, tá? E configura a lei da constância dos ângulos interfaciais, tá? Ou também a chamada lei de Steno, tá? Em que ele fala que todos os cristais de uma mesma substância
os ângulos formados por faces correspondentes vão ser sempre os mesmos. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente pega um cristal de quartzo bem formado, altamente simétrico, como esse aqui da figura A, tá? Da imagem da esquerda, e um cristal de quartzo distorcido, tá? Que apresenta aqui uma geometria mais complexa, e analisa os ângulos entre as faces correspondentes, tá? Os ângulos vão ser os mesmos. Então, essa face corresponde a essa face corresponde a essa, e o ângulo é 120. Então, não importa a forma externa que o mineral apresente, tá? Nem o tamanho, tá? Então, pode ser um quartzo bem pequenininho e um quartzo bem grandão. Os ângulos entre as suas faces correspondentes vão ser sempre os mesmos. Então, se eu pego um quartzo formado, de novo, né? Aqui ou em Madagascar, aqui em Minas, qualquer lugar, e eu não estou conseguindo identificar ele visualmente, né, com base em outras características, eu posso usar esse ângulo para identificar um sistema cristalino e me ajudar a reduzir o número de possibilidades de minerais que pode ser. Tá? Então, a gente encerra aqui esse assunto. Tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, entrem em contato comigo, me mandem um e-mail. Tá? Ou então a gente se vê no encontro síncrono para tirar dúvida. Até lá!